O TSE, Segré, convidou jornalistas estrangeiros para o julgamento do Bolsonaro. De maneira inédita, a assessoria do tribunal disse que não foi inédito o convite feito para o julgamento do ex-presidente. Mas, na revista Oeste, isso é uma matéria maravilhosa, onde eles trazem um relato de uma correspondente estrangeira sênior, sediada em São Paulo. E ela fala, olha, normalmente são os jornalistas que manifestam interesse em participar de algum julgamento, entrando em contato com a assessoria. Não o contrário, vice-versa. Ao longo da minha carreira, nunca vi um tribunal chamando o público para assistir um processo. Não, a questão que se coloca é a seguinte. Eu acho engraçado. Quando Alexandre de Moraes foi a Nova York, e no ano passado, no final do ano passado, pouco após as eleições, o STF foi lá, a convite do nosso querido, que Deus o tenha, João Dória, e eventualmente foram vaiados, e o Alexandre de Moraes foi fazer um discurso, falou assim, nós resolvemos o problema da fake news, nós resolvemos o problema da desinformação, do discurso de ódio, dos atos golpistas, nós somos um exemplo para o mundo. O ditador, quando ele é embevido na sua vaidade, na sua megalomania, ele perde o senso de realidade. Eu acredito até que o Alexandre de Moraes acha que está fazendo um serviço à democracia pelo modo autoritário que ele tem. Então, quando o TSE convida esses jornalistas estrangeiros para observar o julgamento de Bolsonaro, ou seja, que é absolutamente indevido, que é absolutamente esdrúxulo, o Bolsonaro simplesmente, já reiteramos várias vezes aqui, fez uma crítica legítima ao processo eleitoral, exigindo e querendo maior transparência com voto auditável para além do voto eletrônico. Simples assim. Chamou embaixadores para perceber que o sistema eleitoral talvez não seja aquela perfeição que o próprio TSE, que também já quis esse voto auditável, dizia que era. Então vão torná-lo inelegível, vão caçar seus direitos políticos numa violência política ignominiosa e vão demonstrar isso tudo para jornalistas estrangeiros. Ou seja, os caras estão tão cegos pela própria vaidade, pela própria megalomania, estão dizendo para o mundo, olha só, nós vamos caçar os direitos políticos de um presidente, de um ex-presidente que teve 60 milhões de votos, para ver que a gente não é parcial, a gente é imparcial, porque ele atacou a democracia. Atacou a democracia o quê? Contestando uma instituição e as pessoas que estavam dentro dessa instituição de uma justiça eleitoral que só existe no Brasil, nesse bananal aqui, que não existe justiça eleitoral em nenhum país ocidental sério no mundo. Então eles querem demonstrar o tribunal, sim, da Inquisição, a fogueira, a santa fogueira inquisitorial, para queimar a bruxa do bolsonarismo em praça pública, torturar os direitos políticos de um homem que não fez rigorosamente nada contra a democracia, muito pelo contrário, só falava em liberdade o tempo inteiro. Agora, tem que saber, quais são esses jornalistas internacionais? É um bando de esquerdopata, idiopata, como são os jornalistas brasileiros, ou são alguns de jornalistas isentos? Se tiver algum grau de isenção, o mundo vai assistir assoberbado à crucificação de um homem que só fez melhorar a democracia, que só fez falar bem da liberdade. Você pode ter divergências de estratégia com o Bolsonaro, e eu tenho várias, a gente já explicitou aqui várias, mas ele nunca fez um ato contra a democracia. Quem faz ato contra a democracia é quem caça políticos, quem caça políticos sem o devido processo legal, como foi o Dallagnol, quem tira a possibilidade de eleição do Bolsonaro, é quem prende pessoas sem o devido processo legal, quem censura redes sociais de jornalistas e políticos por causa de crime de opinião. Ou seja, a gente está numa das piores, quer dizer, a pior ditadura que enfrentou a República Brasileira. E os ditadores brasileiros, a saber, juízes e membros do executivo, que falam em democracia, estão tão inebriados pela sua sede de poder, que falam em democracia, que não percebem que estão, percebem que estão solapando a democracia, mas acham que estão enganando o mundo.